Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus pela sua vida. Bom, meu querido irmão, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo, se inscreva hoje mesmo, já deixe o seu like, tá bom? Tá bom, queridos? Vamos então à cereja do bolo, como eu sempre falo, né? Nós estamos na continuação da mensagem onde estamos vendo o que a Bíblia diz, o que é as duas eras, né? Na Bíblia nós encontramos claramente duas eras, a era presente e a era do porvir. Então nós vimos na primeira parte o estabelecimento da era presente, ou seja, o fato, queridos, é que a legislação bíblica só começou a ser contada a partir do estabelecimento da lei de Moisés. Esse é definido como o tempo presente da Bíblia, tá? Tanto que tudo que foi cometido antes dessa legislação, antes de aparecer no cenário essa legislação, ganhou a legalidade dentro quando foi instituída a lei. Como, por exemplo, o dízimo. Vocês sabem que Abraão, quando deu o dízimo para Melquisedeque, estava fora da lei, ainda não havia uma legislação em vigor. Sendo que na lei, esse costume passou a ser feito dentro da lei, ou seja, foi legalizado. E da mesma maneira, quando essa legislação deu lugar para a era do porvir, ela teve que sair. Então, tudo que tange a lei, né, quando houve essa troca, a era presente para a era do porvir, que nós vamos ver nessa mensagem, tudo que tange a lei, tá, a lei de Moisés, passou a ser espiritual. Tá? Porque a primeira era foi tudo para a carne. Tipo, não faça, não faça, lua nova, dias de festa, sacrifícios, incensos, né, abluções com água, né, duro trato com o corpo, existia a figura do sumo sacerdote, o templo, ou seja, tudo era visível, né, na era presente da Bíblia. Hoje já não é mais assim, porque estamos em tempos eternos, estamos na era do porvir, estamos no reino de Cristo, não estamos mais na sombra, por isso não precisamos mais de argumentos da carne, porque tudo foi substituído. Então, na primeira parte, nós abordamos o aparecimento dessa legislação do tempo presente. E na segunda parte, agora, nós vamos estabelecer a era do porvir, quando ela de fato aconteceu. Então, se você não viu aí a primeira parte, queria te convidar, eu vou deixar como sempre aí nas descrições do vídeo, tá? Para que você veja. Vai lá, veja e, se for o caso, depois você volta para ver a segunda parte. Mas se você quiser continuar com a gente, continue aí. Tá bom, queridos? É por isso que eu falo, vem pra graça, que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, meus amados irmãos, agora sim vamos à palavra, né? Então o Senhor, Yahushua, né, nos dias da sua carne, dizia isto a respeito do reino de Deus, que somente alguns entenderiam. Lucas capítulo 8, versículo 10. Lucas capítulo 8, versículo 10. É aqui que começa o nosso passeio. Diz o texto: Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus. Então, Jesus estava falando em particular aos seus discípulos e disse a eles que a eles era permitido entender os segredos do reino de Deus. Até porque, né, queridos, eles foram os que deram continuidade, né, à pregação do evangelho de Jesus. Mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Meus irmãos, é até uma palavra bem dura, né? Jesus estava sendo estava separando ali, né? Eu entendo, queridos, que chegou um tempo, que essa geração de Jesus foi uma geração muito má e perversa, conforme eu venho dizendo, que Deus já não aceitava nem mais o perdão de pecado deles, né? Deus não aceitava mais o sacrifício deles. Tudo foi sendo derrubado nesse tempo, né? Então, e hoje as escrituras nos informam a mesma palavra. Por isso, amados, que tem gente que entra nesse canal,
né? Ou ele sai frustrado ou sai muito irado. Por quê? Porque olham e não conseguem enxergar. Eles escutam, mas não entendem. Ou seja, desfrutar do reino não é para qualquer um, e Jesus está mostrando isso aí. Só enxerga o reino quem sabe que está na era do porvir. Você sabe que está, abençoado? Coloca aí no chat. Eu sei que estou na era do porvir. Mas o fato é que o reino naqueles dias de Yahushua era anunciado sobretudo como algo ainda a ser inaugurado. Porque o vinho velho ainda estava no ar naqueles dias. O templo de Jerusalém, a figura central é o templo. O templo estava de pé. Como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, quando Jesus falou aquela famosa oração que se tornou reza, o Pai Nosso, né? Ele falou, venha o teu reino. Ou seja, não estava ainda presente. Mas o reino de Deus, que é o porvir, só entrou no mundo em sua forma definitiva em sua vinda, na parousia. Ou seja, quando o templo veio abaixo. Ali entrou em poder e grande glória. E ele avisa aos seus discípulos para lembrarem dele. Vamos ver. Lucas capítulo 23, não é isso? Lucas capítulo 23, versículo 42, diz o texto. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Aí quando Jesus estava sendo crucificado, ele falou assim, lembre de mim quando vier no seu reino. Então ele disse que algumas pessoas também daqueles dias o veria vir. Isso era uma prova que o reino não estava presente no mundo. Veja bem Mateus capítulo 16, versículo 28, e eu quero colocar aqui duas versões, tá, desse texto. Vamos ler o primeiro e depois vamos ler o segundo. Diz o texto. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui, neste momento, Jesus falando para aquelas pessoas, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Por isso que nós temos tanta certeza, né, queridos, em dizer que a era do porvir estava por vir naqueles dias, não em 2000 anos, né, como prega o sistema. A Bíblia é muito rica em relação à questão tempo. Ela não deixa, por exemplo, achar que um dia como 1000, 1000 como um. Não, abençoado, aquilo ali foi um termo que Pedro usou, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, que não se refere a tempo, mas dizendo que estava perto, que o Senhor, o que ele prometeu estava de pé. Era essa a intenção de Pedro, né? Então, abençoados, tem a versão aí embaixo, que ela é na versão Textus Receptus, ela é uma Bíblia em grego, que dá até a quantidade de pessoas, né, que viriam ver Yahushua vir nas nuvens. Diz o texto, em verdade vos digo, vós sois os 150 que não passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Então, essa versão aí, inclusive, eu estou trabalhando nela, né, pessoal? O tempo é um pouquinho escasso, mas segura aí que vai vir coisas boas. Tem muita coisa boa nessa Novo Testamento em grego, Textus Receptus. Essa versão aí foi abandonada pelo sistema. E a gente vê por que foi abandonada. Olha aí, olha o que diz o texto. Então o objetivo, é claro, era retirar a primeira. A primeira o quê? A primeira era. A era presente. A primeira aliança. Veja o que diz agora Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Diz o texto. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão. Os gentios aí está falando. Isaac e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado, aí ele fala sobre Israel, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Esses textos mostram claramente a saída de cena da era presente. E o sofrimento foi terrível. Primeiro, né, mataram a luz, que era Jesus, que era o seu Messias, o povo de Israel. Este poderia salvá-los. E depois, por causa disto, foram lançados para sofrerem nos últimos dias. É a nação Israel, do Israel bíblico. Então, da mesma maneira que rejeitaram o Messias, eles também foram rejeitados por Deus. Então, nisto se vê a esperança do reino, há muito esperado e ansiado pela nação abatida. Estão entendendo, abençoado? Nós estamos dentro de um contexto rígido, né? Vem mais versículos por aí.
Então, o anúncio repetido nos evangelhos sobre este reino que se aproxima é um anúncio escatológico sobre as últimas coisas, sobre a consumação de uma era para iniciar um novo período sob nova aliança e um novo reino. As últimas coisas devem necessariamente ser sobre a antiga aliança e o antigo reino. A nova aliança e o novo reino têm uma natureza eterna, portanto, não terminam, queridos. E é impróprio pensar em uma consumação ou fim de algo eterno como a nova aliança. E como prega o sistema religioso, né, abençoado? Eles pregam um fim. Então, na Bíblia diz que não haverá fim. É algo eterno. Se nós linkarmos este novo reino com a aliança eterna, nós temos passagens que comprovam isto, como é o caso de Ezequiel capítulo 34, do versículo 22 ao 26, tá? Ezequiel também capítulo 37, versículo 24 e 26. Nos livros escritos em grego na Bíblia, que é o Novo Testamento, como diz o sistema religioso, como ele separou a Bíblia, né? Nós vemos claramente estas duas eras. A era do presente representando aquele tempo que estavam vivendo, todos ali envolvidos, e a era do porvir que estava chegando. E as palavras em grego utilizado para as eras, né, era século, né, quando a Bíblia fala ali no Novo Testamento sobre século, mundo, dias, quando se refere a últimos dias. Atenção nessas palavras que eu estou falando. A palavra grega usada é aion, sempre em uma perspectiva temporal e nunca atemporal fora do tempo. Ou seja, um período de tempo e não algo fora do tempo. O fato, queridos, é que biblicamente, né? O fato é que biblicamente falando, né? Se nós pegarmos ali o Novo Testamento, onde está localizado todo este novo século, ele se refere o quê? À primeira era. Jesus e seus discípulos estavam incluídos naquela era presente e ele estava destinado a terminar aquele presente século. Irmãos, vai notando aí, conforme eu falei, que eu estou sempre usando as expressões que comumente nós encontramos na Bíblia, em que fala de algo chegando ao fim e algo começando, algo que o sistema tirou, né, daquele contexto ali e trouxe para os dias de hoje. E aplica isso aí. Por isso que eles sempre têm que fazer remendos, né? Nunca é uma coisa clara a escatologia deles. Agora eu separei aqui alguns pontos, veja bem, algumas notas, e vamos começar a ler para você, tá? Diz ali o texto, né? Gálatas capítulo 1, versículo 4, fala que a presente era, para Paulo, não é isso? Era má, né? A presente era má. Romanos capítulo 12, 2 fala de não se conformar com este mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste mundo cega aqueles que estão perdidos. Está falando tudo daquele tempo, de um tempo muito ruim, um tempo de trevas, império das trevas, foi assim que Paulo falou. Vamos à segunda nota aí que eu botei para vocês. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, disse que no primeiro século, né, no Aion, há hostes espirituais do mal, das quais devemos nos precaver. Mas no vindouro, atenção, experimentamos as abundantes riquezas de sua graça, em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, nos séculos vindouros, como diz Efésios capítulo 2, versículo 7, tá bom? Então, um outro ponto muito importante é que a era vindoura, ela está associado ao reino do Messias. Vamos ver na outra nota que eu coloquei para vocês, tá aí. Ao rei do século, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Diz ali a outra nota, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e autoridade e potestade e senhorio, e acima de todo nome que se nomeia, não só nesta era, mas também na era vindoura. Então, abençoados, essa mudança de pacto, essa mudança de era algo para o espírito. Não era algo onde a carne entra. Por isso que diz que a carne e sangue não entram no reino de Deus. Não entra, né? Vamos à próxima nota. Diz,
Mas do Filho, ele diz: teu trono, ó Deus, para todo sempre, o Aion do Aion. O cetro da equidade é o cetro do teu reino. Está ali, Hebreus capítulo 1, versículo 8. E também conferir depois Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Então, meus irmãos, são muitas referências. E eles, naqueles dias, não somente Jesus, como todos os discípulos, estavam vivendo os últimos dias da era presente. Vamos confirmar isso aqui na próxima nota? Está aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 13, diz: quando Deus... Não, nesse aí não, eu pulei, tá, abençoado? Eu pulei aqui, nota 6, está aqui, nota 6. Diz o texto: de si mesmo para aniquilar o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. E estas coisas lhes aconteceram como exemplo, e estão escritas para advertência nossa, para quem já são chegados os fins dos tempos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Após um contraste com a revelação dada aos profetas em Hebreus capítulo 1, versículo 2, afirma: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Veja bem. E Hebreus, agora sim, Hebreus capítulo 8, versículo 13, diz, associando aqui o fim da antiga aliança com o fim do presente século ou era. Hebreus capítulo 8, versículo 3, diz o texto: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleto a aliança anterior. Está aí, abençoado. Nova aliança e a aliança que estava presente no mundo. A era presente e a era do porvir. E aquilo que se torna obsoleto, antiquado, logo desaparece. Então, queridos, mediante a todos esses versículos, a todas essas notas que nós apresentamos, é errado. Tem que ser muito, conforme diz o abençoado aí, tem que ser muito descarado, né? Tem que ser muito um mal entendedor da Bíblia, ou um cara que tem uma mente muito obscura, de pensar que o fim dos tempos é um período longo para todas essas passagens, estendendo-se até os dias de hoje. Então, o resplendor no reino do Pai fala da plenitude desse reino, que se manifestaria assim que esse século terminasse, o Aion. Era na segunda vinda de Jesus. Tudo isso leva novamente aquele esquema, né, que eu apresentei para vocês, né? Agora é de duas partes, neste caso, para a era presente, as do primeiro século, e aqui está do porvir. Vocês vão entender quando eu colocar essa figura aí. O que estava acontecendo é isso aqui, ó. Tá ali. A era presente, né? Ali se deu no ano 70, a segunda vinda de Cristo, e a era vindoura, com a eternidade, nunca terá fim. Então esse é o esboço bíblico. Essa abordagem associa a aliança de Moisés com o primeiro reino e a era ou era presente, e também liga a nova aliança com o reino dos céus e a era do porvir. É um erro, queridos, desassociar esses aspectos da mesma coisa. Também simplifica a paisagem, né, bíblica em dois componentes. Sim ou não? Não fica mais fácil a gente entender a Bíblia? O antigo e o novo, embora com um curto período de transição, como diz Hebreus capítulo 8, versículo 13, e no capítulo 9, versículo 26, descartando esquemas mais complexos, com mais períodos, como o sistema faz. O sistema hoje, ele trabalha, abençoado, a 80% hoje da teologia do sistema religioso trabalha com 5 eras, se não me engano. Então se torna muito complicado entender a palavra no viés deles, tá? Então existem também outras designações no Novo Testamento para descrever essa dualidade através de certas metáforas, né? Muitas dessas metáforas servem para comparar a situação do crente dentro da nova aliança com o homem fora dela, mas também há ilustrações que contrastam a antiga aliança com a nova, como é o caso de Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao 31. Onde a antiga aliança está associada à lei. Depois vocês leiam, tá? Ali onde Paulo fala que o Monte Sinai e a Jerusalém abaixo, terrena, que é uma escrava, nascido segundo a carne,
né, não herdeira das promessas e expulsa como Agar, enquanto Sara está associada a Jerusalém de cima, a celestial, que ela é livre, nascido segundo o Espírito, herdeiro das promessas. Agar foi mãe primeiro, Sara depois. Com isso, pode-se pensar que o primeiro filho, a primeira era, é herdeiro de seu pai. Porém, nos versículos 30 e 31, diz aqui, olha só que tremendo, isso é um mistério tremendo, abençoado. Está aí, Gálatas capítulo 4, versículo 30 e 31. Diz o texto: lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Então nasceu primeiro o filho da escrava. Ele foi o primeiro, Isaac, né, e Agar, sua mãe. Mas eles não eram contados. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, porque nós somos da segunda, queridos. E a segunda é espiritual, não há vínculo carnal. Isso é uma declaração clara de condenação aos filhos da primeira aliança, que não coerdariam o reino e as promessas da segunda aliança com os filhos dessa aliança. Por isso que havia necessidade deles se arrependerem o mais rápido possível. Vocês estão entendendo, abençoado? Então esses dois lados, essa dicotomia é clara em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22, e tantos outros versos que podemos apontar aqui. Esse dualismo também é claro quando Jesus é registrado lá em João capítulo 4, versículo 20 a 24. Quando Jesus tem aquele famoso encontro, né, com a mulher samaritana. Ele diz que a adoração não estaria mais ligada a um local físico, não é isso que ele diz? Nem no monte, nem em Jerusalém. Ele diz que vem a hora, e a hora é agora, é chegada. Ele falou, a hora tinha chegado. Isso significando que a adoração seria o quê? Espiritual, e transcenderia os elementos físicos. Por esta razão, o simbolismo de tudo isso está onde? Na derrubada do templo. Porque enquanto um estivesse de pé, o outro não poderia ser estabelecido. Enquanto não saísse o tempo presente, a era do porvir não poderia. Vocês estão entendendo a vinda de Cristo? O motivo de sua vinda, o motivo da queda do templo, a era presente, a era do porvir, tudo muito claro. E no porvir, meus irmãos, não é mais em templos. Atenção, eu não estou me desfazendo aqui, abençoado, que os irmãos possam se reunir, tá bom? Os irmãos podem se reunir sim, celebrar com alegria esses novos tempos, porque é maravilhoso viver esses tempos, tá? É uma bobeira, por exemplo, achar que não pode se reunir. Hoje, infelizmente, há um discurso contrário aí que diz que se reunir para quê, sei o quê. Pode se reunir sim, queridos. Quem não quer, tem também o direito. Nós somos livres, tá bom? Só não podemos dizer, o outro está se reunindo, é sistema. O outro não se reúne, não é sistema. Para com isso. E vocês sabem o que realmente aconteceu. Nós falamos disso exaustivamente aqui no nosso canal, que no ano 70 depois de Cristo, houve a derrubada do templo, inaugurando um novo tempo, inaugurando a era do porvir. Essa é a segunda vinda de Cristo. Eu sei que na cabeça de muita gente, né, quando a gente fala isso, vem uma tempestade de dúvidas, tipo, e o anticristo? E a ressurreição? E as nuvens, né? Jesus não ia vir nas nuvens, ninguém viu. Irmão, é tudo, você tem que fazer tudo com calma. Porque você precisa ter paz para entender os pontos da parousia de Jesus. Eu falo segunda vinda, mas não tem na Bíblia, é a parousia. É a vinda no reino com poder e grande glória. Mas essa exposição ficou clara que era o tempo presente. A presente era e a era do porvir. Irmão, se não ficou claro essa mensagem, veja de novo, tá bom? Mas olha só, pensa somente nesse tema. Eu sei que a tua cabeça vai girar ali, principalmente quem está assistindo a primeira vez ou as primeiras vezes, vai virar ali, mas se concentre. Aqui no canal eu acho que eu já tenho mais de 200 mensagens só falando da vinda de Cristo sobre vários aspectos, tá bom? Dá uma pesquisada aí nos vídeos, tá legal? E na próxima mensagem, meus irmãos, nós vamos falar do tempo da transição. Vocês sabem que tempo é esse? Conhece o tempo da transição? A gente sempre está falando disso, né? Mas nós nunca abordamos a fundo como nós vamos abordar a partir deste ponto, tá bom? Bom, o período de transição, queridos, é o período entre as duas alianças, né? Elas estavam vigorando naqueles dias.
Então é uma questão até de discussão, porque à primeira vista há uma ambiguidade nas passagens do Novo Testamento que falam sobre o assunto. E eu vou mostrar passagens assim. Aqui muita gente, dentro da graça mesmo, não consegue assimilar. Daí muitos decretam o fim de muitas coisas, por exemplo, congregar, não é verdade? As pessoas às vezes, porque nós estamos em reino eterno. Vocês querem ver uma simples pergunta para a gente notar isso? É possível dizer hoje que Cristo reina? Cristo ainda reina nos dias de hoje? Deixa nos comentários o que você acha, o que você entende. Mas deixa mesmo, abençoado. Além de você estar respondendo aí que a gente vai entrar nesse tema, vai te ajudar bastante, ajuda nós aqui do nosso canal também. Ajuda a impulsionar, conforme eu falei, a visualização para que mais pessoas assistam e se libertem desse sistema. A verdade, queridos, é que eu sei que as respostas que vocês vão dar aí para essa pergunta, elas não serão unânimes, né? E isso acontece porque há passagens que mostram a nova aliança, reino, era, como algo presente, tá? Nos escritos lá dos livros escritos em grego da Bíblia, que é o Novo Testamento. Enquanto há outras passagens que inevitavelmente falam de uma consumação futura pendente de acesso a uma nova. Há promessas que são cumpridas pelo sacrifício de Cristo na cruz, enquanto outras ainda passam a impressão que são futuristas, na perspectiva dos autores do Novo Testamento. Então nós vamos levantar essa bolinha, muito interessante, tá? Essa mensagem aí que eu estou desenvolvendo, ela é muito interessante e importante para a gente definir esse tempo de transição. Mas isto tudo nós vamos ver no próximo tema desse canal, né? Que ainda tem muito alimento, ainda muitas mensagens maravilhosas para nós, e vamos com calma, né? Bom, abençoados, mais uma vez, eu não posso encerrar essa mensagem para falar. Se você realmente deseja ajudar aqueles que estão próximos de você, eu recomendo para você as nossas apostilas mais uma vez. Todos esses estudos se encontram em nossas apostilas. Inclusive esse da transição que vai entrar agora no nosso canal. Inclusive eu separei aqui, foi um tempo de 40 anos. Eu separei aqui uma figura para que vocês venham entender melhor esse tempo. Tá ali, em azul, né? Ali é o tempo da transição. Então estava saindo a era, né? A era presente, a era do porvir bem definida ali. E existia esse meio termo aí, que é muito importante a gente definir esse tempo, abençoado, porque a gente às vezes traz muitos conceitos para hoje em dia que não era para trazer, ou então entendemos errado. Então vai ser um período de ressignificação de muita coisa dentro da graça, esse período de transição. Tá? Já há muito tempo já estava querendo bater nesse aspecto aí dessa transição. Tá bom, queridos? Estamos entendidos aí, abençoados? Então, abençoado, vamos falar da apostila de novo. Adquira hoje mesmo as nossas apostilas, me procure no Zap aí para mais detalhes e vamos deixar um legado para a próxima geração, para eles não se embananarem como nós um dia dentro do sistema religioso, que só nos trouxe o quê? Embaraços e atrasos. E muita gente até pensa que não, mas abençoado, ainda nós temos muitos resquícios, tá? Eu tenho 25 anos em graça e ainda tenho resquício. Então, e a gente não pode duvidar disso. Por quê? Porque nós temos que estar atento quando se manifesta algum resquício lá da antiga era, né? Da era do presente, porque nós estamos no porvir. Tá bom, meus amados irmãos? Abençoados, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.